Primeiramente, olá, para quem está do outro lado da tela. Eu me chamo Rafael Lúcio da Silva e estou aqui acompanhado do Rafael Felipe Fernandes, ambos mestrandos do programa de pós-graduação em Tecnologia em Saúde, para realizar uma apresentação que tem a temática de trazer o assunto da modelagem de fenômenos biológicos como uma ferramenta científica para a compreensão. Essa apresentação ela é critério de avaliação do RA3, da matéria de modelagem de fenômenos biológicos, ministrada pela professora doutora Elisângela Ferretti Manfra. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma contextualização acerca da modelagem e como ela nos auxilia para o entendimento de fenômenos biológicos. Né? A modelagem em matemática computacional, ela vem sendo utilizada para tentativas de representação de fenômenos biológicos ou de qualquer outra área real dentro do ambiente computacional, a fim de tentar entender melhor alguns parâmetros, realizar comparações, até para auxiliar algumas entidades, como, por exemplo, entidades de saúde para a tomada de decisões, né? E os modelos, eles são modelos mais próximos da realidade, sempre oferecem uma maior complexidade. Então, existe essa questão. Quanto mais próximo do real possível, mais complexo, né? Mas, primeiro, para trazer uma contextualização de um fenômeno biológico para vocês, eu gostaria de trazer a panorâmica da pandemia de coronavírus, né? Que é um problema de saúde mundial que vem assolando e mudando toda a nossa dinâmica de convivência e socialização. Mas primeiro eu gostaria de começar com um breve histórico, onde eu vou trazer três datas em específico, só para fazer um breve overview, né, uma retrospectiva de como a pandemia se deu desde o seu início até os dias atuais. Essa timeline, né, essa linha do tempo, ela está disponível no site da Organização Mundial de Saúde, né? Então eu vou começar citando a primeira data, que seria no dia 31 de dezembro de 2019, onde houve a notificação num jornal local da província de Wuhan, né, sobre uma pneumonia viral que assolava o local, né, que estava começando a acometer algumas pessoas. E Wuhan era uma cidade comercial, né, um polo econômico relativamente grande, com um número habitacional um pouco grande. Então, é importante a gente enfatizar que existe essa triagem, né, dos jornais locais, especialmente nesses âmbitos de controles de pandemia, de grandes infecções, pela Organização Mundial de Saúde, não só para infecções, mas que rapidamente foi reportada para a comunidade científica mundial sobre essa nova perspectiva de talvez um vírus que pudesse se alastrar pelo mundo inteiro. A segunda data em específico que eu resolvi trazer foi a primeira ação reportada em relação à ciência pela ONU, que foi no dia 11 de fevereiro de 2020, que foi a classificação desse vírus, né, que assolou a província de Wuhan, promovendo pneumonias, que foi nomeado o coronavírus, né, o Covid-19. Então, não coincidentemente, eu também trouxe essa data porque ela coincide mais ou menos com a data quando a gente começou a reportar algumas confirmações de casos de Covid no Brasil, advindos de pessoas que tinham sido viajadas para o exterior. A última data diz respeito ao dia 10 de abril de 2021, que foi basicamente a última ação reportada pela ONU em relação a lideranças, né? Atualmente, como a questão da vacinação, mas essa foi a última reportada na linha cronológica, onde foi colocado como desafio a equidade de vacinação para âmbito mundial, né, que foi a declaração de que todos os governos tornassem essa questão de urgência e se aplicassem para que a gente resolvesse esse problema de saúde mundial. Aqui agora trago um gráfico a nível mundial de como houve essa dispersão de casos ao longo dos anos, né, com uma janela de meses, uma janela epidemiológica de meses, onde a gente tem a divisão de continentes, né, os continentes americanos, sul-africano, europeu,
E a panorâmica dos picos, né, de incidência da doença somados dos países mais acometidos, né? Vale salientar que aqui entram questões de população e povoamento, né, de tamanho, de território também, né, em relação a se o país é grande, se o país tem dimensões consideráveis, se esse país é povoado, então não se assusta muito, não choca muito o fato das Américas serem os mais acometidos pelo tamanho do Brasil, os Estados Unidos serem grandes centros, né, da pandemia. E agora, e por fim, eu trago o panorama brasileiro, né, da situação do país ao longo dessa pandemia, onde a gente teve vários casos várias oscilações distintas nos casos confirmados e de mortes também, né, onde a gente pode ver várias oscilações ao longo da janela cronológica, onde até a data reportada pela ONU nós tínhamos 20 milhões de casos confirmados, né, quase chegando à marca de 21 milhões, e também mais de meio milhão de mortes, né, pela pandemia até então. Esses dados todos estão disponíveis pela Organização Mundial de Saúde. E dessa forma eu trago uma pergunta, né? Com o nosso conhecimento atual sobre uma pandemia, seria interessante, caso fôssemos retornar lá para o dia 31 de dezembro de 2019, onde foi reportado o primeiro caso de uma pneumonia viral que assolava a província de Wuhan, né, na China. Então, dessa forma, quais seriam as medidas cabíveis em tal situação? Hoje, na atual conjuntura, né, com a nossa experiência, a gente pensaria em máscara, em distanciamento social, higienização de mãos, né, mas a gente precisa ir um pouquinho mais adentro, né? Então, dessa forma, eu trago a ciência, né? Seria assim, como a ciência se emplacaria como essa forma de prevenção? Nós tivemos alguns exemplos ao longo da pandemia que foram bem elucidativos nesse sentido da questão de prevenção, né? Não de prevenção também, não só a prevenção, mas de tentativa de refreamento da pandemia. E um deles foi um episódio muito marcante que foi divulgado no jornal do G1, né? E que acabou repercutindo em grandes jornais televisivos como o Jornal Nacional, que foi a questão dos gráficos, né, retratando o comportamento dos picos de infecção ao longo do tempo e como medidas de prevenções básicas de prevenção, como utilização de máscara, distanciamento social, lockdowns, poderiam refrear essa curva, né, diminuir, achatar essa curva para que não houvesse o colapso do sistema básico de saúde. Todas essas predições foram feitas através de estudos computacionais, né, preditivos, que não necessariamente retratavam a realidade, mas era uma predição, um norte, né, que foi utilizado a ponto de para que nós pudéssemos naquela época traçar um bom planejamento, né. Outro exemplo também, um pouco mais recente, seria esse artigo publicado em 2021 por Vighieri, né, que tratava de uma modelagem espacial, né, da região da Lombardia, na Itália, onde nós tivemos um dos principais epicentros de coronavírus na Itália, né, que utilizou um modelo compartimental, né, para entender como é que funcionaria essa questão espacial de disseminação do Covid baseado nas fronteiras, né? Então, levando isso para uma lógica lá de 2000, esses modelos também poderiam ter sido utilizados para, por exemplo, como no caso de Wuhan, uma cidade que é um centro comercial, né? Como esses centros de distribuição e contato com o meio externo poderiam ter sido, né, preditivos, uma melhor aporte básico. Vale salientar aqui também que esse artigo em específico utilizou dados advindos da localidade, né, das entidades epidemiológicas locais, então das entidades de saúde. Bom, seguindo então um pouco do que o Rafael comentou, existe um modelo também que a gente pode utilizar para entender, né, esses fenômenos biológicos, que se chama o modelo de compartimentos. Então, basicamente, ele representa o movimento, né, de atores, entre aspas, do fenômeno entre alguns estados possíveis. No caso ali, a gente está apresentando aqui o modelo SIR,
que ele vai representar o comportamento de uma doença infecciosa em uma determinada população. E aqui a gente encontra 3 estados. A princípio esse é o modelo SIR, é genérico, né? E esses 3 estados estão divididos dessa forma. Então, os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Os suscetíveis são as pessoas que estão sujeitas ao contato, e essas pessoas elas podem deixar de ser suscetíveis e passarem a ser infectados. Então, aí tem toda uma taxa de infecção lambda ali, como vocês podem observar. É a setinha que liga os suscetíveis aos infectados. E depois que o corpo criar anticorpos, enfim, e aí expulsar essa infecção do corpo do indivíduo, ele deixa de ser infectado e passa para o grupo dos recuperados. E aí a gente tem uma taxa de recuperação R ali. Tá? Esse é um artigo que foi publicado em 2020, mais ou menos no início ali, onde começou a levantar esse contexto de achatamento de curva, né? Então, a partir do modelo SIR genérico, eles fazem algumas adaptações para tornar esse modelo um pouquinho mais complexo e trazer ele um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Então eles também levam em consideração o uso de máscara, distanciamento social, enfim, N motivos que impactam nessa distribuição, né? Então ali vocês podem observar na imagem 1 que ele consegue fazer esse modelamento e ainda consegue mostrar qual que é o impacto variando alguns parâmetros, entendeu? Então ele consegue encontrar esse achatamento de curva, tá? Isso já no início lá de 2020, aproximadamente em março. Bom, a gente vai mostrar um exemplo aqui para vocês de modelamento, e a gente vai trabalhar com esse artigo aqui, tá? Ele é as vacinas do Covid-19 que reduzem sintomas, mas não bloqueiam a infecção, como elas precisam de uma rápida vacinação, né, para ter um maior impacto populacional. E aí a fonte é do Swan e... Bom, vamos lá então. O desenvolvimento desse modelo, a gente pegou então, quer dizer, o artigo pegou, né? Ele inicia com os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Mas ele está incompleto, né? Não necessariamente as pessoas que são infectadas, elas vão obrigatoriamente ser recuperadas. Algumas pessoas, né, como isso vocês podem, já tem, né, casos de notícias de morte por Covid-19, então a gente acaba criando uma outra caixinha, né, que seriam a de mortes, e daí tem uma taxa de mortes também que impacta. Necessariamente para o modelo de Covid-19, quando a gente vai pegar o contexto dos infectados, a gente tem que separar eles em 2 classes. No caso, que seria dos sintomáticos, ou seja, as pessoas que apresentam sintomas, e dos assintomáticos, que são as pessoas que não apresentam sintomas, mas mesmo assim elas estão com o vírus, né? Então, daí dois suscetíveis, a gente passa a ser infectado. Então, aí dos infectados, ou eu posso ser sintomático, ou eu posso ser assintomático. Seguindo aqui, então, para deixar o modelo um pouco mais complexo, trazendo mais perto aqui da nossa realidade. Inicialmente eu começo como uma pessoa suscetível. Então, eu sou exposto ao vírus, que é a nova caixinha que a gente incluiu ali, e a partir dessa exposição, eu posso ser assintomático, ou seja, eu vou estar com um vírus, vou estar transmitindo, mas não vou apresentar sintomas, ou vai ter um período de incubação, que seria o período, daí a gente iria para a setinha de baixo ali, que seria dos pré-sintomáticos. Esses pré-sintomáticos, a maneira de você conseguir entender, digamos que você tem uma bomba dentro de você e que ela está prestes a explodir. Então, a partir do momento que ela explode, você começa a manifestar esses sintomas, e aí esses sintomas podem ser mais severos ou não. Então, daí dos sintomáticos a gente passa para os recuperados, ou você pode passar para
para a caixinha de óbitos ali, né, ou mortes. Seguindo, então, a gente adiciona mais uma caixinha, então, que seria dos hospitalizados. E aqui a gente começa a encontrar um dos nossos primeiros desafios, né? Que vamos supor o seguinte, lembrando lá das curvas, né, que o Rafael mencionou anteriormente. Então, vamos supor que a gente não achate nenhuma curva e isso, consequentemente, vai gerar uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. Então, as pessoas que são sintomáticas e apresentam sintomas mais graves e não têm leito para esse indivíduo, elas não vão ser hospitalizadas, elas vão morrer em casa. Então, aqui a gente já consegue apresentar a primeira limitação para o nosso sistema, que foi apresentado dentro do artigo, né? Que no caso, então, teria que haver uma seta dos sintomáticos direto para as mortes. E nesse caso, ele está levando em consideração que todos os sintomáticos foram hospitalizados, mas que na realidade não é assim, né? Seguindo, então, mais duas caixinhas que a gente adicionou, né? Então, são dos assintomáticos diagnosticados, que está ali do lado dos assintomáticos, e dos sintomáticos diagnosticados. Então, isso é mais para ter um controle maior de quais pessoas que realmente estão transmitindo, né? No caso, para ter pensando, né, num contexto geral, quais pessoas que têm que fazer alguma quarentena, que têm que ficar isolados para você ter um controle maior dessa exposição, dessa infecção, né? Então, para você conseguir manter sob controle, né? Então, aí a gente acabou adicionando, e daí os pré-sintomáticos acabam entrando nos infectados diagnosticados e os sintomáticos também. Beleza? Bom, como o Rafa tem comentado, então, para adaptação ao Covid, existem várias peculiaridades e como o artigo em si trata sobre a vacinação em questão, o artigo ele traz 3 formas de vacinas que atuam de formas diferentes, né? Então, nós temos a vacina que dá redução de suscetibilidade, que bloqueia a contração da doença, protegendo contra a infecção, seja ela por memória humoral, né, onde você aplica um vírus inativo e esse vírus ele acaba desencadeando anticorpos, e quando você vem um antígeno um pouco mais, o Covid propriamente dito, você não chega a desenvolver porque o seu corpo te defende em relação a isso e você não chega a ter sintomas, muito menos contrair o coronavírus. Nós temos a vacina de redução de sintomas, né, onde existe o bloqueio do desenvolvimento sintomático da doença, ou até mesmo caso aquele paciente venha a manifestar sintomas, né, e que existe a redução da gravidade desses sintomas não indo à internação, né, pulando alguns bloquinhos durante naquele nosso esquema de caixinhas. E o terceiro e último seria a redução de chance de reincidência, né, porque já vem sendo comentado na comunidade científica que alguns indivíduos acabam pegando Covid mais de uma vez, né? Então não se sabe exatamente, não se é descrito quanto tempo o paciente pode ou não se reinfectar por Covid, então isso é uma incógnita. E então dessa forma a gente tem dentro desse diagrama de bloquinhos, a gente tem a dinâmica de ação de cada uma das vacinas. Né? Então, na primeira perspectiva ali, os amarelinhos são suscetíveis, a gente tem os sintomáticos e assintomáticos, né? Então, na primeira, você bloqueia diretamente a infecção, então o indivíduo ele não desenvolve sintomas, então ele não é infectado, não chega a ser infectado pela ação da vacina. A segunda, a gente tem uma diminuição de sintomas, onde a gente tem uma redução de sintomas, ou o paciente não chega a ter sintomas, ou ele vira sintomático, no caso, né, caso ele pegue a infecção, que ele vai pegar no caso. E a última, que é o bloqueio da segunda infecção, né, onde o indivíduo ele teve sintomas, passou pela fase de resolução, entrou na caixinha de recuperados e novamente teve uma exposição ao antígeno, né, ao vírus novamente. Bom, pegando alguns perfis aqui
de 4 vacinas, né, que o artigo abordou. Então, no caso, a vacina 1 e a vacina 3, elas têm o foco maior na eficácia, elas têm um foco na eficácia de redução de sintomas, né? Então, como vocês podem observar ali, a eficácia de suscetibilidade, a linha 1, ela está em 0,1 e 0,1, isso em porcentagem, né? Então 10% e 10%, enquanto a eficácia de redução de sintomas está em 44% e 89% das vacinas 1 e 3. Então o foco delas é reduzir sintomas e não que o indivíduo seja infectado. E já o foco das vacinas 2 e 4, então o foco delas é a redução da suscetibilidade. Então no caso de uma é 40% e da outra é 80%. Enquanto a eficácia na redução de sintomas, mesmo a da vacina 4 ainda sendo 50%, que é alta quando comparada com a da vacina 1, que é 44%. Então, o foco maior dela ainda assim é a redução da suscetibilidade, tá? E na eficácia geral, então, dessas vacinas, a 1 e a 2 ficaram em 50% e a 3 e a 4 ficaram em 90%. Bom, o modelo completo aqui então, né, agora aproveitando que o Rafael falou um pouco da como que a vacina vai agir dentro de cada indivíduo, dependendo de cada perfil de vacina, né? Então, a inclusão dessas vacinas no nosso modelo leva a um espelho, no caso, do nosso diagrama. Então, já vou mostrar aqui no próximo slide. E aí, 2 parâmetros representam um efeito dessas vacinas, que no caso seria a taxa de eficácia da vacina quanto à suscetibilidade e taxa de eficácia da vacina quanto à redução de sintomas. Então aqui está o nosso modelo completo, tá? Esse modelo ele só foi a gente modelou junto toda a parte de cima, né? E a gente só espelhou então para separar o que são vacinados e as pessoas que não são vacinadas. E ali, como o Rafael também mencionou anteriormente, né? Ela vai ter impacto, dependendo de qual tipo de vacina, ela vai ter um impacto direto, então, em vacinados expostos, vacinados pré-sintomáticos e vacinados assintomáticos. As limitações que esse modelo tem é que foram considerado que as vacinas não possuem efeito quanto à redução de reinfecção, que foi um daqueles 3 parâmetros que o Rafael comentou. Então, nesse caso, não foi considerado. Também não é considerado que a maior parte dessas vacinas necessitam de pelo menos 2 doses. Então, isso também não foi levado em consideração. A taxa de vacinação considerada não leva em conta a faixa etária vacinada, né? Como hoje a gente sabe que tem um pouco de variação da eficácia dependendo da idade de cada pessoa e cada perfil de vacina também. E o modelo também supõe que o nível de interação social não é alterado ao longo dessa pandemia, né? Desse modelamento que a gente fez, da simulação. Bom, para chegar aqui nesses resultados, o que a gente entendeu de tudo, então, né? Primeiramente, eu tenho um fenômeno biológico que eu preciso entender. Depois eu converto esse fenômeno biológico em equações, em um sistema, para que um computador consiga entender o que é esse fenômeno biológico, entender em números, né? E a partir disso a gente consegue fazer simulações para talvez prever possíveis situações futuras, talvez dependendo de cada tipo da forma que você vai trabalhar em cima desses dados, né? Então aqui estão algumas projeções epidêmicas com diferentes perfis de eficácia para cada vacina, tá? Então ali no gráfico A vocês podem ver as infecções acumuladas ao longo do tempo, né? E aquela bolinha vermelha é o início da vacinação. Ela começou no dia 1º de dezembro de 2020 e a ideia era que começasse a cada 5.000 vacinações por dia até que você atingisse 1 milhão de pessoas vacinadas, tá?
Seguindo então, a linha em preto ali são como que ela se comportaria se não houvesse nenhuma vacina. A linha em azul claro ali é a da vacina 1. Então vocês podem observar, né, que teve muitas infecções, porque o objetivo dessa vacina não era reduzir a suscetibilidade, sim reduzir os sintomas. Então, a gente vai conseguir observar melhor isso nos gráficos B e C, tá? Já vamos para lá. A vacina 3, lembre-se, né? Eu falei a vacina 1 e 3, o foco dela era reduzir sintomas e não a suscetibilidade, que é a pessoa ser infectada. Então, o comportamento delas durante as infecções, né, ao longo de todo esse período, elas são as que apresentam o maior número de infecções, né, porque o foco delas é justamente isso, reduzir sintomas e não infecções. E já a vacina 2 e 4, a 4 foi a que melhor teve comportamento, né, tanto que a redução dela era de 80%, né, aproximadamente. Então, a 2 e a 4 foram a que tiveram o melhor comportamento nesse caso. Agora aqui é interessante, para os gráficos B e C, é interessante observar o seguinte, as internações acumuladas, que é o gráfico B, a gente consegue ver então que a vacina 2 e 3, elas invertem. Então, por quê, né? Porque a vacina 3, como o foco dela era reduzir sintomas, então não há uma necessidade dessas pessoas serem internadas, né? Porque os sintomas dessas pessoas são leves. E, consequentemente, daí a vacina 2, ela reduziu as infecções, mas as pessoas que se infectaram talvez tiveram sintomas mais graves, né? E tiveram uma necessidade maior de ser internado. E a vacina 4, né? Então, o perfil dela já era melhor que a da vacina 1. Depois eu vou passar mais um gráfico e vai dar para a gente enxergar melhor também. Então, consequentemente, né, os óbitos acumulados, eles seguiram essa mesma proporção, a de internações, né? Porque, se vocês lembrarem lá, a gente está levando em consideração que os hospitalizados, ou eles vão para os óbitos, né, para a caixinha de mortes, ou eles vão para a caixa de recuperados. Então, eles seguem nessa mesma proporção, as cores, se vocês olharem. Aqui a gente colocou alguns pontos, né, para cada vacina. Esse aqui são as condições de contorno para cada vacina. Então, você tem a redução de suscetibilidade versus a redução de sintomas. E essas linhas, aqueles níveis ali, né, de aquela paleta de cor, vocês conseguem ver a proporção de infecções evitadas. E também a proporção de mortes evitadas no caso do gráfico B. Beleza? Ali vocês podem observar então que a vacina 1, né, a proporção de infecções evitadas fica em torno de 30% e de mortes evitadas em torno de 40%. Enquanto a vacina 2, né, ela fica em torno de 50% para infecções evitadas e 50% também para mortes evitadas. E a vacina 3, ela fica em torno de infecções evitadas, né? Que no caso, lembrando, né, que o foco dela era reduzir sintomas, não reduzir suscetibilidade. Então, ela fica em 40% para infecções evitadas e 50% para mortes evitadas. E a vacina 4, né, que no caso que apresentou o melhor perfil de todos, ela ficou em 70% para mortes evitadas e 70% também para infecções evitadas. Isso aqui é só mais uma simulação que eles fizeram também, tá? Eles levaram em consideração qual que seria o impacto se as pessoas se eles começassem esse processo de vacinação com antecedência ou se sofressem um atraso nessa simulação de vacinação. Então, no antecipado, eles antecipam 3 meses, né? E pro atrasado eles esperam 3 meses também para começar, para dar início nessa vacinação. Em amarelo ali, então, vocês podem observar o antecipado, em branco
que deu início em 1º de dezembro, né, que foi aquelas 2 primeiras simulações, e o do atrasado em cinza ali. Né? Então vocês conseguem enxergar o impacto tanto de infecções, que é o gráfico A, quanto internações, gráfico B, ou óbitos, gráfico C, que se você tivesse antecipado essa vacinação, tem infecções prevenidas, né? Na verdade, todos esses parâmetros seriam prevenidos com taxas com proporção de 90% a 100%. Vamos supor se a gente estivesse trabalhando com a vacina 4. Mas trabalhando com a vacina 2 e 3, você já atingiria ali em torno de 70%, 80% também. Tá? Os gráficos abaixo ali, o D, o E e o F, eles apresentam o número total de vacinados e relacionado com a proporção de infecções prevenidas, né? Então, ali mostra mais ou menos a vacina 1, que o foco dela era reduzir os sintomas. Então, ali a gente consegue ver que aquela linha preta, ela tá em 50%. Então, vocês podem observar que para atingir o mesmo 50% com a vacina 1 e com a vacina 4, por exemplo, né? O número total de vacinados para a vacina 4, eu já conseguiria prevenir, o número total de vacinados fosse 600 mil pessoas, eu já conseguiria prevenir 50% das infecções. Enquanto se eu vacinasse 2 milhões de pessoas com a vacina 1, eu já não ia conseguir nem atingir 50%. Então, para vocês verem qual que como essas vacinas elas se comportam, né? E elas têm esse mesmo formato tanto para os gráficos Z, que é de internações prevenidas, quanto de óbitos prevenidos, que é o do gráfico F, né? Então, a vacina 4 teve um melhor resultado em todas, e vacinando um grupo menor de pessoas teve um impacto maior. Tá? Bom, só para fechar aqui um pouquinho do raciocínio, a gente mostrou para vocês como a modelagem ela poderia pode ou foi utilizada, né, como essa tradução desses dados, né, e predições influenciam diretamente numa dinâmica, por exemplo, como uma pandemia, né, analisando esse fenômeno biológico e ajudando as entidades de saúde a entender qual a melhor estratégia viável para se adotar durante um período de caos. Né? Então, por exemplo, aqui o Rafael ele trouxe a diferença, né, sobre a efetividade de cada tipo de vacina, sabendo do cenário atual brasileiro, levando em conta que cada vacina atua de uma forma, né? Então a gente pode tentar entender e fazer uma predição de qual vacina seria a mais indicada para um caso de vacinação mais rápida, com um poder de efetividade um pouco maior, né? Então existe essa possibilidade, né? Claro, tendo a sensibilidade de entender que é uma simulação, de que existem limitações, como o Rafael comentou durante a construção do bloco, né? E como eu já mencionei anteriormente na conceituação de modelagem, de que é muito complicado trazer essa contextualização para o nível computacional da mesma forma, exatamente como acontece na realidade, né? A gente tem, como conclusão do artigo, também a dificuldade de determinar qual tipo de vacina, né? Que isso é bem enfático. O tempo de vacinação, se esperar muito, diminui o efeito da vacina, o aumento da efetividade da vacina se distribuída antes do pico da pandemia. Então, são questões que, baseados até mesmo no nosso plano de vacinação nacional, a gente pôde identificar, né? Nós não trouxemos dados aqui, mas é muito evidente que as taxas de mortalidade acabaram reduzindo em determinadas faixas etárias de acordo com o andamento da vacinação. Né? Então, a gente pode e deve utilizar da modelagem matemática, modelagem dos fenômenos biológicos, a fim de entender isso com a melhor forma. Espero que nos tenhamos feito claros, né, no raciocínio, e que vocês olhem para a modelagem agora com
um olharzinho de possibilidades, né? Nós dois agradecemos a atenção e nós ficamos por aqui.